gravação. Aí, começou a gravar. Assim, o que eu tinha dito para vocês anteriormente, vai continuar valendo agora, é que potência e raiz são situações inversas. Então, quando eu falo de situações inversas, o que uma faz, a outra desfaz. Mas em que sentido, né? Se eu faço uma conta de potência, eu encontro um resultado. Se eu pego essa mesma conta e resolvo voltando, eu tenho o que a gente chama de raiz, tá? Outra coisa, caso vocês não estejam conseguindo ver o quadro todo, é só colocar o aparelho celular deitado, tá? Se você colocar ele em pé, acontece muito, você vai ver só um pedaço. Aí quando você coloca ele na horizontal aqui, fica mais fácil de visualizar o quadro inteiro. Deixa eu ver como é que está aqui. Tem 20 alunos, só está tranquilo. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Toda vez que vocês virem escrito em matemática, falando sobre propriedades, eu já quero que vocês tenham em mente o seguinte, olha, vai ser um atalho para resolver alguma coisa. A propriedade é isso. E hoje eu vou passar para vocês a propriedade P1 e a propriedade P2. E vou tentar preparar vocês para alguns imprevistos que possam vir a aparecer, né? E vocês já receberam o comunicado que dia 12, agora, tem outra prova de matemática aí para vocês fazerem, né? Vai mandar o link, a gente já vai ver como é que essa prova vai chegar para resolver. Mas, com certeza, vai ser uma coisa facinha de vocês resolverem. Então, vamos lá, né? Dia 11/5 de 2021. Vou só bloquear meu aparelho aqui para não virar aqui. Então, vamos lá, o que acontece, né? Propriedades radicais. Eu escrevi tudo que a gente vai precisar aqui hoje e vou rabiscando aqui nos espaços vazios, né? Então, o que acontece? Primeira, eu vou chamar de P, né? Então, primeira propriedade, ou eu vou chamar de P1. Tá? Vamos sempre colocar o P de propriedade 1, que é a propriedade 1. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos resolver as questões. Os exemplos já estão resolvidos, mas nós vamos aplicar as propriedades neles. Tá? O interessante é justamente isso. E aqui, essa propriedade 1 é uma propriedade que envolve as raízes. Então, olha só, eu tenho, vamos pegar essa parte aqui de baixo, né? Então, eu tenho aqui raiz quadrada de L ao quadrado. Esse L está representando para a gente qualquer letra. Tá? Ou qualquer letra. Qualquer letra também, qualquer número elevado ao quadrado. E aí tem uma propriedade que diz o seguinte, não sei se vocês se lembram, mas se não lembram, vão lembrar agora. Quando a gente trabalha com raiz quadrada, no meu... Professor? Oi? O senhor está com a lousa ao contrário, invertido aqui para os alunos. Eu sou a mãe da Maria Eduarda. E agora? Espelhado. Agora ficou certo. Eu falei, Maria, Tá... como é que vocês estão entendendo? Mas a dúvida é, será que eles estão acompanhando? Isso os alunos têm que prestar atenção, né? Pois é, porque para mim aqui estava aparecendo normal. Não, estava invertido, agora está certo. Desculpa atrapalhar a sua aula. Mas eu que agradeço. Agora eu vou ter que organizar aqui o ajuste aqui. Aí tem inverteu, desinverteu, aí... Nossa, que bom, obrigado por ter avisado. Nada, porque eu fico observando se ela está assistindo mesmo a aula ou não. Não, então, beleza, então. Obrigado por ter avisado, valeu. Então, vamos lá, né? Essa propriedade aqui diz o seguinte, quando eu tenho uma raiz e o meu expoente aqui dentro é igual ao expoente de fora, tá? L ao quadrado, raiz quadrada. Eu posso vir aqui, tá? Cancelar aqui e cancelar aqui e dizer que esse resultado é L. Até porque seria estranho, quer ver? Vamos ver como é que isso aqui aconteceria com o número. Se eu tivesse assim, quer ver? Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Geralmente, quando a gente vê isso daqui e não sabe das propriedades, a gente já vai resolvendo e faz assim, quer ver? Faz assim. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Raiz quadrada, 3 ao quadrado é 9. Mas a raiz quadrada de 9 é 3.
Sendo que, pela propriedade P1, que é a propriedade das raízes, eu posso vir aqui, cancelar esse cara com esse cara e chegar nesse resultado aqui embaixo. Perguntas isso aí? Só tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, eu até tinha falado, por isso que esse exemplo está destacado de vermelho aqui, não é à toa, né? Tem que tomar cuidado por conta disso aqui, quer ver? Deixa eu achar um espaço aqui para escrever o que tem que tomar cuidado. Eu sei que a gente já viu, já sabe do que se trata, que é a aula de hoje. Tá? Assim, por que a gente tem que tomar cuidado nessa propriedade aqui? É quando aqui no índice for um número par e dentro o meu resultado for um número ímpar. Ou seja, se aparecesse assim, ó, raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado, né? O que acontece? A gente não pode vir aqui, cortar aqui e cortar aqui e dizer que esse resultado aqui é menos 3. Tem que tomar um maior cuidado. Então, essa propriedade aqui, ela é válida quando o número que aparece aqui dentro for positivo. Se ele for negativo, nós temos uma brecha em matemática chamada de módulo, que a gente pode calcular, né? Ou seja, isso aqui não existe, isso aqui não pode acontecer. Se aparecer assim, negativo, se você não quiser, tem como resolver? Tem. Mas sem usar propriedade. Você iria fazer o seguinte, raiz quadrada, menos 3 ao quadrado, é isso daqui, ó. Menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais. 3 vezes 3, 9. E a raiz quadrada de 9, para a gente aqui, é 3. Olha a diferença aqui de resultado, ó. Então, por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, se aqui for positivo, tranquilo. Se for negativo, não. Mas se a gente quisesse resolver isso daqui com negativo, tinha como, a gente pega uma brechazinha em matemática, que é chamada de módulo. A gente coloca o módulo. Não sei se vocês se recordam, vocês devem ter visto o módulo aí lá no sétimo ano, eu acho. É quando você pega o número negativo, coloca essas duas barras laterais que a gente chama aqui de módulo, e ele sai aqui como resultado sempre positivo. Às vezes compensa, às vezes não compensa. Aí a questão é só quando ele é negativo lá dentro. Perguntas aí nesse primeiro exemplo nosso aí de P1? Não. Então vamos seguir. Vamos seguir aqui e ver o que a gente pode fazer. Aqui é o mesmo caso do anterior. Olha só, raiz quadrada de 5 ao quadrado. É muito mais fácil. Você vem aqui e cancela esse com esse. Aqui dentro é 5, 5 é positivo. Eu venho aqui e repito 5. Essa restrição que eu estou passando para vocês, do sinal negativo aqui dentro, só vale quando o expoente for par. Se o expoente for ímpar, a gente segue normal. Então, não tem essa de pensar assim, o que eu vou fazer? O expoente é ímpar, tem que ficar preocupado com isso? Nem tanto. Só conferir quantos que nós somos aqui. Então, tanto bom. Então, vamos lá. Agora aqui, ó, eu tenho raiz cúbica de 7 elevado ao cubo. Como o expoente aqui é igual ao índice que está aqui, a gente cancela o radical e o meu resultado é 7. Como esse índice aqui ó, é ímpar, tudo bem aqui ser negativo e tudo bem esse resultado aqui ser negativo. Tá? Não teria problema na hora de resolver. Essa restrição é só quando o número que aparece aqui for um número par. Né? Números pares, 0, 2, 4, 6, 8, e assim segue para o infinito. Agora aqui, a gente observa o seguinte, ó, raiz quinta de 3 elevado à décima. Agora, o que acontece aqui? Nesse momento, nós temos aí uma alternativa que apresenta para a gente ideias diferentes do que a gente viu aqui anteriormente.
E como é que a gente resolve? Nós vamos aplicar a propriedade P1 do mesmo jeito. Só que com a seguinte característica. Tirar esse exemplo aqui que a gente já viu. Vamos resolver essa daqui. Vamos lá. Exemplo B. Raiz quadrada, raiz quinta de 3 elevado a 10. O que acontece? Eu posso escrever a potência, eu posso escrever a raiz na sua forma de potência. Ou seja, isso daqui eu posso escrever assim, ó, 3. Aí tem uma regra que é bem tranquila, ó. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vem para a sombra. Está aqui, ó. Vai ficar 3 elevado a 10 quintos, né? Que é o 10 sobre 5. Isso daqui a gente poderia ter feito aqui, ó. Só que olha só o tanto que é sem graça. Olha só, quando eles são iguais. Vamos supor que eu quero aplicar a propriedade, quero fazer igual o professor fez a letra D. Tem como? Vai ficar 7 elevado a 3 de dentro, dividido pelo 3 de fora. Mas a gente sabe que 3 dividido por 3 é 1. E 7 elevado a 1 é 7. Então, quando o expoente é igual ao índice, é muito mais vantajoso para a gente cortar os dois, simplificar aqui os dois e chegar nesse resultado. Nós vamos aí omitir essa passagem. Agora, quando o expoente e o índice são diferentes, aí não. Aí a gente tem que pensar em outras estratégias para encontrar esse resultado. Vamos tirar isso daqui. Então, vai ficar assim, ó. Né? Ó, 3 elevado a 10 quintos. Isso daqui é o mesmo que 3. 10 dividido por 5, 2. 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3. E o resultado, para a gente, ali é 9. Pronto, está feito. Era o que eu tinha que fazer. Resultado encontrado. Perguntas aí? Lembrando que, assim, a gente está vendo um caso particular, né? Quando eu falo caso particular, é porque esse número que está aqui dentro é maior que o de fora. Pode acontecer o contrário. Aí, se acontecer o contrário, é uma outra situação para a gente ver como se resolve. Nós já fizemos a D, agora vamos ver a letra E. Então, temos na letra E. Raiz oitava de 7 elevado a 16. Lembrando que, em matemática, toda vez que vocês virem a palavra propriedade, é porque nós vamos pegar um atalho para resolver alguma coisa. E o objetivo nosso aqui não é sair encontrando o resultado, é aplicar a propriedade. E, aplicando a mesma propriedade daqui, nós vamos fazer o seguinte, ó, vai ficar 7. Esse cara que está na sombra, ele vai para o sol. Esse cara que está no sol, ele vem para a sombra. E daqui eu tenho 16 dividido por 8 é 2. E 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49. E aí está feito. Então, propriedade 1 acabou. Propriedade 1 que nós vamos ver hoje é só isso daí. Alguém tem alguma pergunta? Peguem o material de vocês, que vocês fizeram essa atividade, e fazem as anotações. Embora já tenha encaminhado esses exemplos resolvidos, tem muito detalhe, muita informaçãozinha bacana que vem agora na hora da explicação, tá? Aí vocês precisam ir lá e fazer os ajustes. Porque na hora que vocês precisarem de entender isso daqui, vocês vão ter que recorrer a essas anotações. Então, eu vou apagar aqui, nós vamos para a segunda propriedade. Então, vamos lá, né?
ver como é que funciona a segunda propriedade. Então, a segunda propriedade, ou a P2, né? Nós vamos aqui usar algumas ideias da P1 e associar a P2 a seguinte, a operação de multiplicação a multiplicação e a divisão. Tá? Então, quando eu tenho multiplicação dentro do radical e quando eu tenho divisões dentro dos radicais, tem que ser exatamente do jeito que eu vou mostrar aqui. Multiplicação ou divisão dentro dos radicais. O que acontece? Vamos pegar esse exemplo A aqui. Ó. Exemplo A. Eu tenho raiz quadrada de 2 vezes L ao quadrado. O que acontece? Eu tenho uma multiplicação, está dentro do radical. Tem aqui o 2 e tem aqui L ao quadrado. Eu tenho sempre que pensar o seguinte, quando tiver uma letra elevada ao quadrado, eu tenho sempre que acreditar que essa letra vai ser positiva, porque a gente vai fazer que dá certo. Igual que eu expliquei lá para vocês nesse exemplo aqui, ó. Aqui é par. Aqui tem que ser sempre o valor positivo. A gente tem que ter o maior cuidado com isso para não cometer nenhum erro. Então, vamos supor aqui que a letra aqui só pode assumir valores positivos, são valores maiores ou iguais a zero. Então, o que vai acontecer? Eu vou resolver isso daqui aplicando a propriedade 2. O que a propriedade 2 diz para mim? Que eu posso dividir isso aqui em 2 radicais. Olha só. Aí, qual que é a grande jogada aqui? Nos primeiros exemplos, a gente faz bem detalhado, passo a passo, bem tranquilo. Depois que você pega as mães, como é que faz isso daqui? Ó, é ligeiro. Então, o que vai acontecer? O que a propriedade diz para a gente em resumo? Se eu tenho um produto, eu posso abrir esse produto em 2 radicais. Se eu abrir esse produto em 2 radicais, olha o que vai acontecer. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de L ao quadrado. 2, ele não tem uma raiz quadrada exata. E o nosso objetivo não é encontrar raiz aproximada. Se você pegar a calculadora lá, digitar raiz quadrada de 2, 1,41, e vai dar um monte de casas aqui. Para a gente não interessa trabalhar com esse número aqui. Então, nós vamos combinar assim. Se tem raiz, a gente calcula. Se não tem raiz, a gente deixa dentro do radical. Mais uma vez, parece aquelas informações soltas, aquelas informações vagas, mas quando chegar mais na frente, nós vamos utilizar essa informação e ver por que não interessa para a gente ficar calculando raízes aproximadas. É como o próprio nome já diz, né? Se é aproximado, você não vai chegar no valor exato. E matematicamente falando, quando você trabalha com valor aproximado e uma quantia muito grande, você tem uma perda aí considerável de valores. Então, o que vai acontecer aqui? Raiz de 2, como não tem, continua. O L ao quadrado, né? Eu vou cancelar aqui, vai ficar só o L. Assim, ó. Eu posso deixar raiz de 2L, ou eu posso escrever L raiz de 2. A gente utiliza muito escrever dessa maneira aqui, ó. Sei lá, primeiro vem o número ou a letra, e depois quem ficou dentro da raiz. Lembrando que esse raiz de 2 ficou ali dentro, não foi porque eu quis, né? Foi porque ele não tem raiz. Perguntas nesse primeiro exemplo? A pergunta pode mandar aí. Então já foi o primeiro. Certo. Vamos ver o segundo. A letra B, eu tenho uma divisão aqui, ó. Raiz de 5. Vamos repetir ela aqui, né? Que a gente faz ela de novo. Aí nós vamos fazendo e ganhando espaço. Exemplo B. Raiz quadrada de 5 dividido pela raiz quadrada de 2. O que acontece? A raiz de cima é igual à raiz de baixo, e eu tenho uma divisão entre as raízes. Também só vai funcionar nesse caso. Raiz de cima é igual à raiz de baixo,
Ambas são raízes quadradas. Se fosse raiz quadrada e raiz cúbica, aí não dava. Tem outra estratégia para isso. Mas como as duas raízes são iguais, eu posso vir aqui, escrever uma raiz só e colocar 5 sobre 2. E aí está feito. Apliquei a propriedade 2. Lembrando que a propriedade 2, ela vale para multiplicação e vale para divisão. Tá? Tudo envolvendo radicais. Mais na frente nós vamos... Oi? Não está aparecendo aqui, não, a questão que o senhor acabou de resolver. Certo. Coloca a sua na posição horizontal, deitado. Se ele ficar vertical, não aparece mesmo, não. Apareceu? Deve ter aparecido. Veio, né? Beleza. Professor, Oi? pra mim também não tá aparecendo, só que eu tô no computador e não dá pra virar. Ué, mas o computador aparece, normal. Não, é por causa que lá em cima tá as coisas, né? O chat, o negócio, tá tampando. Ah, tá. Peraí. E agora? Ainda tá tampando. O que tá... Peraí. Fazer um ajuste. E agora? Foi. Uma folha, então beleza. Uhum. Então, a gente como é que se resolve aqui, tá? Que consiste em fazer o quê? Colocar todo mundo dentro de uma raiz. Pronto. Lembrando que as raízes têm que ser iguais. Agora eu vou mostrar para vocês aplicações de P2. Onde que eu aplico essa P2? Né? Até que ponto essa propriedade ela vai ser útil, ela vai ser interessante para mim? Ó, vamos supor, vou pegar exemplo pequeno. A gente entender um exemplo pequeno, um exemplo grande, ele também fica tranquilo. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui, eu vou calcular a raiz quadrada de 400. Vamos supor que eu estou sem calculadora, que eu não consigo calcular a raiz quadrada de 400. Aí eu tenho que usar a propriedade 2. O que a propriedade 2 diz? Que eu posso pegar essa raiz e transformar numa multiplicação. Me ajude aí, para ver se a gente consegue encontrar, quais são as multiplicações boas aí que dá 400? Tem que ser uma boa. 20? Não, eu não quero o resultado da raiz, não. Pensa no 400 como a multiplicação de alguém por alguém. Que o quê? Pensa no 400, esquece esse aqui. Vamos tirar a raiz aqui. Me diz uma multiplicação que dá 400. Duas vezes 200. Oi? 2 vezes 200. 2 vezes 200, ó. Beleza. É uma multiplicação boa, mas eu quero outra, não é essa que eu quero, não. 40 vezes 10. Opa, 40 vezes 10 está melhorando, mas não é essa daqui, não. 4 vezes 100. 4 vezes quanto? 100. Ah, agora sim. Agora o cara falou certinho. Vou até tirar ele daqui. Todo mundo concorda que o 400, ele é 4 vezes 100. Olha, assim, como eu estava explicando isso ontem para uma aluna, mexer com raiz, no começo parece uma coisa meio perdida, mas depois a gente vai treinando, o negócio vai ficando bom. Então, olha só, eu posso enxergar o 400 como 4 vezes 100. Lógico que eu tenho que saber escolher os resultados favoráveis. 2 vezes 200 não era legal, 40 vezes 10 também não era legal. Por que não era legal? Vamos voltar a raiz para cá. Então, se isso daqui é 400, isso aqui também é 400, eu vou colocar a raiz. Vai ficar assim, 4 vezes 100. Agora eu vou aplicar a propriedade 2. Olha então que essa raiz ela vai sair fácil. Ela vai ficar assim, ó. Raiz quadrada do número 4 vezes a raiz quadrada de 100. Ah, fechou, né? Raiz quadrada de 4 dá quanto?
Raiz quadrada Dois. de 4? 2. Raiz quadrada de 100? 10. 10. E 2 vezes 10? 20. Pronto, encontramos o resultado. Então, essa é uma das aplicações que a gente pode utilizar para a propriedade 2, quantas vezes achar necessário. Você tem lá um número grande, você está sem inspiração para encontrar o resultado, você pode pensar nesses produtos. Aí, quando eu falo para vocês assim, que vocês têm que escolher números favoráveis, é porque você tem que pensar nisso daqui na multiplicação de dois caras que têm raiz. E aqui eu estou colocando, ó, o 4, que tem raiz, e estou colocando o 100, que tem. Eu poderia usar a primeira multiplicação que o garoto aí mandou, 2 vezes 200. A gente consegue chegar no mesmo resultado. Só que eu ia ter que mexer aqui, ia ter que mexer assim, quer ver? Ia ficar 2 vezes 200, pode ser 2 vezes 100, né? Mas ainda assim não tem. 2 vezes 2 é 4, aí eu chego aqui, vezes 100, e continuaria resolvendo. Então é saber encaixar as pecinhas aqui que o negócio dá certo. Que a ideia aqui é boa. Perguntas aí? Que fique bem claro. Isso daqui vale somente para multiplicação. Derek Calma, você levantou a mão, o que foi? Deixa eu só para testar. Pegou sem querer aqui, professor. Não, é sério, porque eu uso uma conta institucional, aí tem uma diferençazinha das contas demais. Eu também já troquei muito nessa mãozinha, não sabia no começo para que ela servia. Então, tá aí, tá feito. Agora, uma coisa bacana é o seguinte. Vamos ver aqui. Um lugar que as pessoas confundem muito essa propriedade 2 aqui. Vou chamar de contra-exemplo. Que é um lugar onde esse trem pode dar um problema. Porque eu já quero preparar vocês para algumas situações que possam vir a aparecer. Vamos pensar aqui, raiz quadrada de 9 mais 4. E aqui, raiz quadrada de 9 vezes 4. Vamos chamar essa daqui de situação A. Vamos chamar essa daqui de situação B. Para dar uma analisada nessas duas situações, né? Situação A e situação B. Eu quero saber de vocês o seguinte: o resultado da situação A é o mesmo resultado da situação B? Ou não? Vai pensar aí. Não. Não é o mesmo resultado. É um resultado totalmente diferente. Só para vocês verem a questão do uso da propriedade. Aí a pessoa aprende, eu vou sair aplicando a propriedade em todo mundo. Eu vou resolver aplicando a propriedade 2 só para a gente ver onde ela não funciona. Vou aplicar a propriedade 2 aqui. Olha o absurdo. Raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada do número 4. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 4 é 2. E 3 mais 2 é 5. Poderia ter somado também, né? Se eu tivesse somado isso daqui, vou tirar isso daqui. Espero que vocês tenham feito a anotação. Se eu tivesse somado, 9 mais 4 era a raiz quadrada de 13. E 13 não tem uma raiz exata. Olha só. 2 resultados para a mesma conta. Tem uma coisa errada aí. A gente tem que encontrar um só resultado. Vamos para a letra B. Aqui na letra B, vamos supor que eu vou resolver e eu quero aplicar a propriedade P2. Então, eu vou escrever aqui, ó, raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 4, 2. E 3 vezes 2 é 6. Apliquei propriedade P2. Aí agora eu quero saber se esse negócio está certo. Para saber se esse negócio está certo, nós vamos resolver do jeito que está aqui em cima. Raiz quadrada, 9 vezes 4 é 36. E a raiz quadrada de 36 é 6.
Tá vendo só como é que os resultados foram iguais? Qual é a conclusão que a gente chega nesse caso? A conclusão que a gente chega é que, resolvendo com propriedade ou sem propriedade, o resultado ele vai ser igual. Se eu colocar propriedade onde não se aplica, eu tenho uma divergência de resultados. Tá? Os meus resultados eles serão diferentes. Perguntas até aí? Então, nós vimos aí um exemplo de aplicação para multiplicação. Agora, nós vamos ver um exemplo de aplicação aqui para divisão, tá? Se alguém quiser fazer essa captura de tela, porque esse exemplo aí vocês não têm, aproveita e faz. Captura de tela daquele jeito aí, ó. Aí, vamos apagar esse exemplo aqui, né? E vamos fazer esse daqui. Esse exemplo aqui de baixo é da divisão. Então, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho raiz cúbica de 8.000 sobre 125. Se eu achar muito complicado, eu não quero dividir 8.000 por 125 agora. Eu posso deixar para dividir no final, depois você encontrar as raízes. E aqui, a gente também pode usar uma malandragem. Só que é o seguinte, raiz quadrada é mais intuitivo. Raiz cúbica é um pouquinho mais problemática. Por quê? Raiz cúbica. 8.000, peraí, deixa eu resolver aplicando propriedade. Eu vou dividir isso aqui em dois radicais. Vai ficar raiz cúbica de 8.000 dividido pela raiz cúbica de 125. A propriedade me permite isso. Eu posso fazer e desfazer. Eu posso pegar dessa maneira, escrever assim, ou posso pegar assim e escrever assim. Aí é do jeito que ficar melhor para mim. Se eu pensar um pouquinho nas raízes cúbicas, 8.000 é a raiz cúbica de 8 vezes 1.000. Já a raiz cúbica de 125 é fácil, né? O número pequeno é o 5. Então, já encontrei o resultado aqui de baixo. Vai poder tentar encontrar também utilizando outras maneiras, mas 8.000 deu certo aí pra gente. Aí eu vou aplicar a propriedade. Ah, tá. Eu estou aplicando a propriedade 2 na divisão, agora eu vou aplicar a propriedade 2 na multiplicação. Vai ser raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 1.000, dividido por 5. A raiz cúbica de 8 é 2. A raiz cúbica de 1.000 é 10, dividido por 5. 2 vezes 10 dá 20. E 20 dividido por 5, esse resultado nosso aqui é o 4. Tá, nada impede, poderia pegar e dividir isso daqui, encontrar o resultado. Ou posso aplicar a propriedade. Sinceramente, para quem tem habilidade, entende um pouquinho aí de matemática, eu acho mais bonito a gente resolver aplicando propriedade. Mostra que você tem um conhecimento maior. Ao invés de chegar logo aqui direto no resultado, dividindo e calculando raiz. Opinião minha, né? Agora vamos ver aqui os outros exemplos. Senão o nosso tempo capaz que não dá. Então vamos lá. Exemplo 1. Esses exemplos já foram resolvidos. Olha só, raiz de 5 vezes raiz de 2. Eu quero aplicar propriedades. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que eu monto, eu desmonto. Aqui ela está desmontada. Eu vou montar assim. Isso daqui, raiz de 5 vezes raiz de 2, é o mesmo que raiz de 5 vezes 2. Vou juntar as duas no mesmo radical. Isso daqui é raiz de 10. Tem nada para fazer com raiz de 10. Acabou. Agora, a propriedade 2 é uma divisão. Mesma ideia, ela está desmontada, nós vamos montá-la de novo. Então, vamos para a segunda. Raiz de 10 sobre raiz de 5. Isso daqui, vou escrever como uma raiz só.
raiz de 10 dividido por 5. Mas olha que legal, tanto vai ficar mais simples. 10 dividido por 5 é 2. Bom, isso daqui, raiz de 2. 2 não tem raiz exata, não interessa pra gente. Acabou ali. Morreu. Questão 3. É um produto. Então, vamos, questão 3, não. Exemplo, terceiro exemplo. Eu tenho raiz quadrada de 3 ao quadrado. Toda vez que vocês tiverem um número, é 5, eu vou corrigir para 5, colado assim com uma letra, porque a gente tem uma multiplicação, tá? Então, aqui eu vou escrever 5a elevado ao quadrado. Vou aplicar a propriedade 1, que é o contrário do que a gente fez aqui, que é abrir essa radical aqui em duas contas. Vai ficar raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de a ao quadrado. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer aquela simplificação. Vou poder cortar. Aqui, ó. Corta aqui. Sobrou pra gente o A. Como 5 não tem raiz, ele vai continuar aqui. Então, a raiz de 5. Claro, como eu havia explicado para vocês anteriormente, a gente tem uma preferência para manter a letra antes do radical, ali, quando a gente consegue tirá-la de dentro. Se alguém tiver alguma pergunta, o quarto exemplo. Raiz quadrada de 4a ao quadrado b. Pronto, aqui eu tenho 3 termos, são 3 multiplicações. Lembrando que só vale quando é multiplicação. Se você colocar um sinal de mais ou de menos ali, estragou. Estragou o que a gente está fazendo. Então, 4 vezes a ao quadrado vezes b, nós vamos escrever em 3 raízes para ficar mais fácil de ver o que vai acontecer. Raiz quadrada do 4, raiz quadrada de a ao quadrado, raiz de b. 4 tem raiz, é 2. O a, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, vai sobrar o a. B não tem raiz, ele vai ficar escrito dessa maneira aqui. 2a raiz de b. E tá feito. Vamos pegar aqui o quinto. O quinto, ele já vai de encontro com o que a gente viu naqueles exemplos de aplicação, como no 400, por exemplo. Eu tenho que pensar na multiplicação boa usando 18. Multiplicação boa usando 18, 9 vezes 2, né? Eu posso pensar nisso daqui como sendo 9 vezes 2. Por que que eu escolhi o 9 vezes 2? Porque o 9 tem raiz e o 2 não. Para eu conseguir simplificar esse radical. Isso aqui é uma parte de simplificação de radicais. Do mesmo jeito que a gente simplifica a fração, a gente tem que simplificar os radicais também. Então, isso daqui vai ficar como sendo raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 2. 9 tem raiz? É o 3. Raiz de 2. Pronto, tá feito. Uma outra maneira de resolver isso daqui, vamos supor, professor, eu não consigo ficar vendo essas multiplicações bonitinhas aí não, essas favoráveis não. Tem outro jeito? Tem. Esse outro jeito é esse daqui, ó. Você vai pegar o 18 e vai aplicar o processo de fatoração. Tá? Não sei se vocês se lembram desse processo, mas geralmente vocês conhecem como processo de calcular o MMC ou MDC. Tanto que a gente fala assim, você sabe calcular fatoração? Não, nunca vi. É quando a gente coloca isso aqui e começa a fazer, fala, professor, é o MMC, é o MDC. Chega no mesmo lugar, se precisar. E aqui eu coloco um número, desse outro lado de cá, eu vou colocar somente os números primos. Então, como o 18 é par, ele divide, todo número par é divisível por 2. Então, vamos começar por 2. 18 dividido por 2, que dá 9. O 9 é ímpar. Onde é que eu vou colocar isso aqui? Vou colocar uma informaçãozinha para vocês aqui. Já fizemos esses exemplos aqui, estamos ali. Ó, nessa parte de cá, eu só posso usar os números primos.
que é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, e por aí segue. Então, por exemplo, eu poderia dividir aqui por 9, poderia, mas o 9 não é vivo, ele não aparece na minha relação aqui. Então, eu sei que o 9, ele divide por 3. E 9 dividido por 3 dá 3. E o 3, olha só, esses números que aparecem aqui, eles são primos porque eles dividem por 1 e por ele mesmo. Ou seja, então, se aparecer o 3 aqui, eu só posso dividir por 3. E esse resultado meu aqui vai ser 3 dividido por 3 dá 1. Aí a gente fecha a conta. Olha como é que essa solução, ela também fica mais bonita, mais harmoniosa que a de cima. Tá? Por que ela vai ficar mais harmoniosa? Porque você vai ter que calcular esse processo de fatoração, encontrar o resultado e escrever da seguinte maneira. Olha só quem é a raiz quadrada de 18. É igual a raiz quadrada. Vou pegar esses números e colocar aqui dentro. 2 vezes 3. Opa! Mas o 3 apareceu quantas vezes? 2. Então, eu venho aqui, coloco 3 elevado ao quadrado. Que é a mesma coisa que o 9. Outra maneira de escrever o 9, utilizando potência. Que aí demonstra que a gente está utilizando mais propriedades. O que acontece aqui? Olha só que legal. Vou aplicar a propriedade que a gente viu lá, que é a propriedade 2. Vou abrir esse radical. Vai ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. 2 não tem raiz, deixa ele quieto. Mais o 3 eu posso vir aqui, ó. Como é igual aqui dentro, igual aqui fora. Vai sair o 3 e continua a raiz de 2. E olha que legal. Mesmo resultado. Então, se você estiver diante de um número que você não conhece a raiz, conseguir enxergar esse produto e resolver, encontra esse resultado. Se você não conseguir, precisar de fatorar e resolver, encontra o mesmo resultado. Aí vai pelo que está mais fácil, né? Lógico, né? Que quanto mais você mexer, quanto mais você desenvolver, melhor. Vamos lá, agora, exemplo 6. Raiz quadrada de 50. Raiz quadrada de 50 é fácil, a gente pode pensar na multiplicação da 50 de várias maneiras aí. Mas eu vou fazer pelo processo de fatoração, porque quem consegue encontrar, o 50 é 25 vezes 2, né? Aí você usa a raiz de 1, usa a raiz de 25 e permanece a raiz de 2. Mas vamos supor que eu não dei conta, então eu vou pegar aqui o 50, vou aplicar o processo de fatoração. Como 50 é par, eu vou usar o primeiro número, que é o 2. E isso dá para mim o 25. Só que quando chega no 25, o que acontece? Eu não consigo dividir 25 por 2. Eu vou tentar dividir por 3. Mas também não dá. Então, assim, meu próximo número da lista é o 5. 25 dividido por 5 é 5. Quando eu divido por 5, dá 1. Então, deu 1, a gente fechou a conta. Então, o que acontece? Esses caras aqui, eles são 50. Se você resolveu a fatoração e está na dúvida se você acertou, aí vai uma dica. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Você encontra o 50 do mesmo jeito. É uma questão de escolha. Aí a gente vem aqui e faz assim, ó, 50, raiz quadrada de 50. Isso daqui. 50 é igual a esse resultado aqui, raiz quadrada de 2 vezes 5. Opa, mas espera aí. O 5 apareceu 2 vezes, então ele vai ser elevado ao quadrado. E aí tem aquele negocinho que a gente faz, né? Você vai pegar o radical, vai separar. Só que aí você vai ficando mais experiente no assunto, aí o que você faz? Você dá uma talhada, dá um pulo aqui. Quando eu falo dar um pulo aqui, é o seguinte. Você já sabe que esse cara vai sair. Então, você já vem aqui, já tira o 5, mas não esquece de deixar o 2. Então, o 2, ele sairia se tivesse escrito assim, quer ver?
Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Aí sim, você tirava o 2 e também podia tirar o 5. Podia tirar os dois de uma vez. Mas como não está escrito dessa maneira, a gente não consegue tirar essa raiz. Perguntas aí? Então, quem vai fazer a captura de tela, aproveita a oportunidade aí. Estou fazendo a captura em 3, 2, 1. Ah, no final não tem como não. Ela está acabando, parece que alguém vai entrar. Então, vamos lá. Para a raiz 72, né? Porque a raiz quadrada de 20 é fechinha, deixa para vocês tentarem fazer. Então, raiz quadrada de 72. Vamos fazer pela fatoração, né? Ou se alguém conseguir enxergar o 72 como 36 vezes 2, também dá. Aí você vai encontrar que a raiz quadrada de 36 é 6 e segue o fluxo. Mas vamos fatorar o 72. Você vai dividir por 2, que dá 36. Ainda é par, você divide por 2, que dá 18. Ainda é par, você divide por 2, que dá 9. Agora só pode ser por 3, né? Dá 3 por 3, que dá 1. Então, isso quer dizer para a gente que o 72, ele pode ser escrito como 2 vezes 3. Ah, detalhe aqui vai acontecer uma coisa muito importante, diferente dos exemplos anteriores. E aí nós vamos ter que pensar em umas estratégias. Aqui, ó. 2 elevado ao cubo e 3 elevado ao quadrado. O que acontece? Como esse expoente aqui é maior do que está aqui, nós vamos reescrever da seguinte maneira. Olha a grande jogada. Eu vou escrever isso aqui assim, ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse expoente 3, ele pode virar o 2 e pode virar 1. Ele pode ser escrito assim, ó, como 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a 1, ou só vezes 2, vezes 3 ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Para que todos eles fiquem parecidos com esse último ali, ó. Ou, parecido com esse último, não. Para que todos eles, que podem ser retirados, fiquem parecidos com esse cara que apareceu aqui. Por que eu fiz isso? Vamos pensar na propriedade lá. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Cancela aqui, sobra o 2. Esse aqui não cancela, é raiz de 2. Esse aqui cancela, é 3. Mas eu posso pegar esse 2 vezes 3, que dá 6. Mais 6 o quê? 6 raiz de 2. Igual aqui, ó. Raiz quadrada de 36. 6. 2 não tem raiz, ele fica aqui. Aí você pode escolher o método que você achar mais tranquilo, que achar mais fácil. Eu acho mais fácil, em alguns casos, já enxergar essa multiplicação aqui. Mas, às vezes, quando o meu número, a gente não está muito acostumado com ele, a gente apela aqui para o processo de fatoração. Alguma pergunta aí, gente? Dúvidas, perguntas? Não. Então, esse conteúdo aí foi tranquilo demais, velho. Foi muito bom. Uma aula bem explicativa. Deu entender aí direitinho, bonitinho? Opa, parece que o trem caiu aqui. Cano. Então, beleza, eu vou fazer, deixa eu só tirar fazer uma captura de tela aqui da gente. Aí. Vou liberar o chat aqui. E vocês podem colocar. Aí vocês podem colocar. Pode colocar um no chat lá e seguir para a próxima aula. Nos vemos aí na quinta-feira. Aí eu vou explicar outra parte que ficou, tá? Da atividade. Vamos lá, colocando o nome, não esqueçam. E se alguém fez captura de tela aí, manda para mim.